Você já imaginou caminhar sozinho à noite, numa estrada de terra deserta, e ouvir ao longe o som de cascos batendo com força no chão? O som vai se aproximando, e de repente você vê um corpo de cavalo correndo em disparada, soltando fogo pelas narinas e pelo pescoço, mas sem cabeça alguma. Hoje vamos mergulhar em uma das lendas mais assustadoras do folclore brasileiro, a mula sem cabeça. Prepare-se, porque essa história tem mistério, medo e lições que atravessaram gerações. A mula sem cabeça é descrita como uma criatura amaldiçoada, resultado de um pecado terrível. Segundo a tradição, ela surge quando uma mulher se envolve com um padre, quebrando votos religiosos. Como castigo, ela se transforma nessa criatura horrenda, um cavalo sem cabeça, cuspindo fogo, que cavalga durante a noite, aterrorizando vilas e estradas. Mas há versões diferentes da história. Em algumas regiões, basta uma mulher pecar gravemente contra a fé para que a maldição caia sobre ela. E o mais assustador, a transformação não é permanente. Dizem que a mulher volta à forma humana durante o dia, mas à noite a maldição a domina. Uma das histórias mais contadas vem do interior de Minas Gerais. Um viajante, conhecido por sempre voltar tarde para casa, jurava que nunca acreditaria em lendas. Certa noite, em plena sexta-feira, ele seguia a cavalo por uma estrada deserta, iluminada apenas pelo clarão da lua. Foi então que ouviu o som de cascos. Primeiro fraco, depois cada vez mais forte. Quando olhou para trás, viu algo impossível. Um corpo de cavalo correndo em disparada, mas onde deveria estar a cabeça? Só havia um buraco em chamas. As labaredas iluminavam a escuridão e o cheiro de enxofre tomava o ar. O viajante tentou fugir, mas a criatura o perseguiu até que, desesperado, ele caiu do próprio cavalo. Quando acordou, estava em casa, febril, e jurava que até o fim de sua vida nunca mais sairia de noite sozinho. Dizem que a mula sem cabeça aparece sempre em noites de sexta-feira. O som de cascos ecoando sem que haja cavalo por perto é o primeiro aviso. O cheiro de enxofre é outro sinal de que ela está próxima. E se você ouvir relinchos assustadores em meio ao silêncio da madrugada, cuidado, pode ser tarde demais. Há também quem diga que a única forma de deter a criatura é com objetos sagrados. Um crucifixo, um terço ou até mesmo uma oração forte pode fazer a mula desaparecer. Mas atenção, isso não destrói a maldição, apenas a afasta por um tempo. No interior de Goiás, há registros antigos de fazendeiros que juravam ter visto uma sombra em chamas cruzando os pastos durante a madrugada. Em algumas vilas do Nordeste, moradores mais velhos contam que a mula sem cabeça corria em volta das igrejas, como se fosse uma punição eterna, ligada ao pecado que a originou. E o mais assustador, alguns afirmam que ao amanhecer, a mulher que carrega a maldição sempre aparece exausta, com marcas de queimadura e roupas rasgadas, sem nunca admitir onde esteve. Assim como o curupira protege a floresta e o lobisomem carrega maldições ligadas à lua, a mula sem cabeça é uma lenda de advertência. Ela nasceu como uma forma de alertar contra os excessos, os pecados e as escolhas que poderiam trazer consequências terríveis. Mais do que assustar, a história foi passada de geração em geração como uma lição moral. Principalmente em comunidades muito ligadas à religião, a mula sem cabeça continua sendo uma das lendas mais fortes do nosso folclore. E mesmo hoje, em tempos modernos, basta uma noite silenciosa numa estrada de terra para que a imaginação faça você ouvir cascos ecoando no escuro. Então eu te pergunto, se você estivesse sozinho e ouvisse esse som se aproximando, teria coragem de olhar para trás? Se gostou dessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar nossas próximas lendas e mistérios. E aproveita para assistir também o vídeo sobre o curupira, o protetor da floresta que pode ser tão assustador quanto. Até a próxima! E cuidado às sexta-feiras à noite.